Política ambiental e desenvolvimento tem como andar juntos? O setor do agronegócio brasileiro já provou que sim. Porém, o governo federal está na contramão desse discurso. No programa de hoje, nós vamos discutir esse tema, as semelhanças entre o lulismo e o bolsonarismo e vamos fazer um teste para saber se você é politizado. Análise dos fatos. Um dos principais destaques da semana foi o anúncio por parte de várias empresas europeias do cancelamento de negociações da compra de produtos brasileiros em razão do revés da política ambiental do atual governo. Esse fato, ele passou a ameaçar a estrutura do agronegócio, setor com melhor desempenho no PIB do país. É interessante a gente destacar que o Brasil tem um legado forte em promover políticas consistentes de proteção ambiental. O agronegócio brasileiro, ele cresceu nessa esteira e conquistou o mundo. Os equívocos do discurso governamental em relação ao tema e suas ações podem sim inviabilizar as exportações desse setor. É falácia a afirmação de que na Europa existe uma seita ambiental. A ciência, ela mostra que temos seríssimos problemas de meio ambiente e que há necessidade de quebrar paradigmas de modelo de desenvolvimento. Existe um limite para o que as empresas envolvidas na produção agrícola consigam realizar sozinhas. A marca do Brasil, ela é associada à manutenção das florestas, à busca da conservação e da sustentabilidade na produção. Se o setor já caminha nessa aliança entre desenvolvimento e preservação, o que faz o governo estar na contramão e atrapalhar o mercado? Mesmo antes de ser eleito, o então presidenciável Bolsonaro, ele já apresentava promessas polêmicas que, em razão da desinformação, agradou aos mais sectários, como a de acabar com o Ministério do Meio Ambiente, a de abandonar o Acordo de Paris, que é o principal tratado internacional para conter as mudanças climáticas. Em meio às incertezas sobre a recuperação econômica do país após a crise causada pela pandemia do coronavírus, o governo parece agora perceber que há grande risco de colher o que plantou, ou seja, a debandada de investidores e represálias de empresas internacionais que compram produtos do agronegócio brasileiro. Além da pressão externa, disputas políticas dentro do governo fazem com que a gestão ambiental fique ainda mais atrapalhada. A grande maioria dos empresários do agronegócio já trabalham ligados de modo irreversível à preservação do meio ambiente, tanto pela dependência da terra e de água, quanto pelo fato de que quem não se enquadra na nova agenda ambiental global perde mercados no exterior. O sinal vermelho foi ligado com a preocupação do recrudescimento da retórica antiambiental do atual governo. Mas ainda é tempo do presidente corrigir o rumo. Se ele olhar as informações que o mundo está passando em relação às ações do Brasil, eu tenho a certeza de que a atuação será diferente. E quando você faz a análise do desmatamento atual, você entende que a maior parte dele é ilegal e que nada tem a ver com o agronegócio propriamente dito. A agenda ambiental hoje, ela faz parte do todo e qualquer negócio. A gente precisa saber e analisar os mercados de forma mais profissional. Aquela imagem antiga de que se o Brasil não participar, ninguém vai ter produtos para oferecer, ela não é verdadeira. A partir do momento em que você dá oportunidade de mercado e deixa espaço a ser preenchido, alguém vai preenchê-lo. O Brasil não é uma ilha paradisíaca e única produtora. Ou nós enquadramos dentro dessa nova agenda mundial de mudanças climáticas e preservação da biodiversidade, ou nós ficaremos de fora do jogo. Trabalhei recentemente em diversas pesquisas de opinião pública para diferentes entidades da sociedade civil e em todas elas, feitas nos últimos 3 meses, elas mostraram que a rejeição a Bolsonaro cresce em todos os segmentos da população. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de que, em um outro ângulo, o conjunto de apoiadores entusiasmados do governo não parece diminuir e encontra-se estacionado em torno de 25%, chegando a 30%. É uma situação muito parecida com a de Lula, que pós-prisão, embora tenha uma taxa de rejeição consistente, em torno de pelo menos 1/3 do eleitorado, também tem uma taxa de aprovação permanente, exatamente na mesma proporção. A minha análise é de que Bolsonaro é um caso semelhante a Lula no que diz respeito ao apoio.
os dados me mostraram que existe realmente um grupo chamado bolsonarismo, assim como o lulismo, que é um contingente expressivo de pessoas que apoiam Bolsonaro e que demonstram que continuarão vinculados a ele, não importa o que acontecer. Esse movimento ele é composto por cerca de 25% da população, o que não é suficiente para uma reeleição, mas o seu movimento chega a parecer forte devido ao entusiasmo em sua defesa e o fervor no engajamento político que gera essa impressão paradoxal que salta aos olhos de todo mundo. Quanto mais Bolsonaro fala ou age na contramão do óbvio, ele é criticado na esfera pública e gera repulsa. Tanto mais, às vezes, em sua defesa, se torna mais alta e mais gente veste em público a camisa do bolsonarismo. Essas pessoas, esse grupo que o venera, não apesar das coisas que ele diz ou das coisas inapropriadas que ele faz, mas exatamente por causa delas. A ligação entre Bolsonaro e o movimento bolsonarista é de identificação, de compartilhamento de visão de mundo. Existe aí uma conexão direta. Um exemplo claro, quando o Bolsonaro fala mal de alguém ou quando alguém fala mal do governo. No outro dia, replica-se de mensagens e de ideias de muitas pessoas que nem entendem sobre o assunto, compartilhando fake news, elegendo aí um novo inimigo da tribo. Visões diferentes sobre a família, mentiras, desinformações, elas são compartilhadas no outro dia de maneira muito, muito intensa. Dessa forma, a gente vê o seguinte, que esse grupo tenta convencer os outros 75% por meio de vídeo, de fake news, de pessoas que, segundo eles, atrapalham o desenvolvimento do país, que, pelo contrário, são pessoas que estão debatendo sobre a situação do governo que não está boa. A realidade é que a estratégia é manter-se numa permanente campanha eleitoral. O bolsonarismo busca, na verdade, aumentar o tamanho do seu grupo, entre outras coisas, para tentar garantir um eleitorado majoritário em 2022. Recebi nas últimas semanas muitos e-mails questionando como saber o grau de politização ou se você é politizado ou não. Pois bem, vamos fazer um teste rápido e simples. Após você assistir o nosso programa de hoje e analisar o que debati e falei, se você pensar assim, o Gil é contra o governo Bolsonaro, ou o Gil deve ser um petista, ou ele falou de um e de outro, o que será que ele é? A minha resposta, você precisa se politizar. Você não é politizado. Uma pessoa politizada, ela está acima dessa querela de ser contra ou a favor. Ela não idolatra pessoas. Ela não vê os políticos como semideuses ou salvadores da pátria. Ela não defende seu político dos seus erros ou abraça ele para tudo e qualquer situação. Entre o ser politizado e o despolitizado está a alienação, a falta de consciência da relação entre nós e o mundo. Destaco para vocês que a luta pela emancipação humana é uma luta contra toda forma de exploração. E a alienação política, ela é um permitir a ser explorado. Por isso, a politização é uma luta contra a alienação. Politizados, saberemos escolher e não cairemos nos jogos e seduções dos que almejam somente o poder. Politizar-se é ter consciência, é amar o seu país, seu estado, sua cidade. Politizar é o melhor remédio contra toda a forma de dominação na política. Chegamos ao final desse programa e eu quero agradecer a sua participação, aos e-mails enviados, aos questionamentos feitos, aos comentários. Esse é um espaço para o bom debate, esclarecimento, a boa informação. Inscreva-se, aperte o sino para você receber as informações dos novos programas e muito obrigado.